Boa noite, tudo bem? Eu tenho andado bem reflexiva, né, nesses últimos dias. E hoje de manhã eu assisti uma das lives mais malucas da minha vida, que piorou o meu momento de reflexão. O Pedro Superti, nessa live, ele falava muito sobre a importância de você escrever a própria história. E eu falo muito sobre a importância de ser original, né, de ser único, não ser um eco. Eu quero te fazer uma pergunta que ele fez pra gente na live. Como é que eu sei que eu não estou vivendo uma história que não é a minha de verdade, na minha carreira ou na minha vida? Quando, para ter sucesso nessa história, eu tenho que fazer coisas que a minha consciência não me deixa fazer. Isso é profundo, né? E olha que louco. Quando você nasce, a sua mãe te ensina: meu filho, você tem que se comportar desse jeito, você não pode interromper os adultos quando eles estão conversando, você tem que tomar banho antes de dormir, você tem que escovar os dentes. E conforme eu vou ficando mais velha, eu vou pra escola e ali a educação continua. Essa matéria é desse jeito, a resposta para essa pergunta aqui é essa. E o tempo vai passando, eu chego na faculdade e depois na vida adulta. E muitas vezes nessa vida adulta eu nem sei mais quem eu sou, porque eu acabei comprando o sonho que começaram a me vender. E o sonho que começaram a me vender é de que eu tenho que ter uma carreira de sucesso. E para que eu tenha uma carreira de sucesso, eu preciso muito ganhar dinheiro. E por isso eu preciso escolher uma profissão que me dê dinheiro. E é por isso que a maioria dos jovens, quando sai do ensino médio, não escolhe a profissão que tem mais a ver com aquilo que ele sabe fazer. Mas eles escolhem aquelas profissões que eles entendem que dão mais dinheiro. Aí esse jovem vai lá, começa a fazer aquela faculdade. Mas como não é nada do que ele gosta ou que ele tem habilidade para fazer, ele começa a enrolar, começa a matar a aula. Você sabe qual é um dos sintomas mais clássicos de pessoas que não gostam daquilo que estão estudando? É aquele cara que no meio da aula levanta a mão e pergunta: professor, você vai cair na prova? Você acha mesmo que se você está fazendo aquilo que você ama fazer, está aprendendo uma coisa que a sua alma anseia aprender, você vai estar preocupado se aquilo vai cair na prova? Cara, de verdade, eu acho que a melhor coisa é você se sentir realizado e estar aprendendo bem. Porque se você está aprendendo bem, a pessoa pode te perguntar o que ela quiser no dia da prova, que você vai responder. Mas quando eu não gosto daquilo que eu escolhi para estudar, daquilo que eu estou fazendo, eu quero fazer o mínimo possível. E aí eu acabo não fazendo muita coisa. Você concorda comigo? Aí pensa comigo. Desde criança foram me contando uma história de como eu deveria ser. Depois me contaram uma história de como eu deveria ser quando eu era adolescente. Depois começaram a me contar uma história sobre qual curso eu tinha que fazer. Aí depois que eu tô no mercado de trabalho, eu percebo que não é aquilo que eu gostaria de estar fazendo, começa a me contar uma história de que eu deveria fazer uma pós-graduação. E nessa altura da minha vida, vários amigos já compraram um carro, já financiaram uma casa, já estão casados, já têm filhos, e até eu mesma já tenho filhos e estou casada. E eu tenho que pagar plano de saúde, eu tenho que pagar o colégio das crianças, e de repente, olha que louco, eu me vejo presa numa vida que nem eu sei como eu fui parar ali. Aí eu começo a olhar para trás e penso: nossa, os últimos 5, 10 anos passaram voando, passaram muito rápido. Como é que eu vim parar nesse ponto da minha vida, fazendo isso que eu faço, tendo essa profissão, atendendo esse tipo de cliente? Isso acontece, gente, porque a sociedade vendeu pra gente uma história com detalhes. E sabe aonde que você vê esses detalhes? No Netflix, numa série que você está assistindo, na televisão, na novela, nas propagandas. Hoje a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que vivem num estado meio que, sei lá, semi-hipnótico. Elas não sabem exatamente o que elas estão fazendo. E aí tá todo mundo comprando mais, gastando mais, pedindo mais pela sexta-feira, pelo final de semana, para esquecer o trabalho que odeia fazer, porque escolheu algo que não tem nada a ver com seus dons, com suas habilidades. E a pessoa fica clamando pela sexta-feira, porque não quer mais falar de trabalho. E tudo bem descansar, mas isso não deve ser uma regra, porque se isso for uma regra, tem alguma coisa desalinhada. E aí você começa a repetir, sabe, um comportamento que todo mundo tem por tanto tempo, que com o passar do tempo você já nem sabe mais quem você é. E aí eu penso que para eu ter sucesso, eu tenho que ter aquela roupa, aquele celular, comer naquele restaurante, viajar para aquele lugar. Eu acabo reforçando cada vez mais esse meio que modo zumbi. E
você fica meio zumbi, meio que semi-hipnotizado. E cara, você sabe qual é a ferramenta hipnótica mais poderosa que existe na atualidade? Não é a TV, não é a novela, gente, são as redes sociais. Você passa horas da sua vida sendo hipnotizado ali, vendo que você tem que ter aquele corpo, que você tem que fazer aquela dancinha, que você tem que ter aquele sorriso com lentes, que você tem que ter aquele cabelo. Padrões que vão sendo criados para que você imite, para que você replique, para que você seja um eco. Consegue perceber que vivendo assim, eu não sei que história eu tô contando na minha vida? E eu vou te falar uma coisa, se eu não sei que história eu tô contando na minha vida, provavelmente eu tô contando a história de outra pessoa, ou de outras pessoas. Eu tô hipnotizada sem nem perceber. É como se eu fosse um zumbi que não tem a capacidade de raciocínio próprio. Fico reproduzindo o tempo todo um padrão. Eu acabo presa numa prisão sem grade, uma prisão mental. Hoje você vê isso muito claro no meio profissional. As pessoas me procuram querendo uma frase pronta, ou querendo que eu diga o que elas têm que falar, o que elas têm que postar, ou me diz onde é que eu tenho que focar, me diz em que área de atuação eu preciso investir mais. Mas a primeira pergunta não deve ser em que área eu tenho que investir mais, mas sim que área eu nasci para trabalhar. Se eu não tenho essa clareza para mim, que tipo de conteúdo profissional eu vou produzir? Que tipo de conteúdo profissional eu vou compartilhar com os meus clientes, com aqueles que procuram o meu perfil em busca de uma informação da minha área? Quando eu vou fazer uma live, se eu não tenho essa clareza, ou uma postagem, que tipo de conteúdo eu vou falar ou vou escrever? Obviamente, se eu não tenho essa clareza, eu vou acabar repetindo o que todo mundo está falando, porque eu não tenho dentro de mim a minha própria mensagem para poder compartilhar. Você entende isso? E eu dei essa volta toda só para te convencer a escrever a própria história, a parar de ser um eco, de ser um imitador. Você pode ser aquele que é imitado. Pare de viver a história de outra pessoa. Escreva a sua própria história. O primeiro passo é escolher uma área de atuação que tenha a ver com você e não uma área de atuação que, no seu entendimento, dê mais dinheiro. Isso é um erro.